Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico. Nós estamos na semana 38 do nosso circuito bíblico, então, se você está aí acompanhando o circuito, a gente vai aprender um pouco mais hoje de um dos capítulos que está na semana 38. E antes da gente começar, né, a conversar e aprender da palavra juntos, eu queria orar com você. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, que o Senhor possa, Deus, operar através desse estudo bíblico. Senhor, fala o coração, Pai, de cada pessoa que está ouvindo. Que o Senhor, Pai, continue falando ao meu coração como o Senhor já começou. Usa a minha boca, que não seja eu, Pai, que seja o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor possa, Pai, falar conosco, que essa verdade venha de conta ao nosso coração e que venha mudar o nosso ser, Pai, porque esse é o poder da Sua palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade, aprendermos mais juntos. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre um capítulo da segunda carta de Timóteo. E a gente vai aprender um pouco mais, nós vamos aí aprender versículo por versículo aquilo que Paulo falou para Timóteo nessa carta. E nós vamos falar sobre sermos trabalhadores aprovados por Deus. E Paulo vai falar nesse capítulo, ele vai ensinar ali Timóteo como ele deve agir, como que deve ser a atitude dele diante daquela igreja. Mas vamos começar a ler e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre o contexto, para a gente entender o que Timóteo estava vivendo naquela igreja, para a gente aprender com ele. Então, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao 26. Fala assim: continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como uma gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desviaram a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que, assim, voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Irmãos, vou falar para vocês o contexto aqui dessa carta de Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. E Timóteo, ele estava liderando, pastoreando, estava cuidando da igreja de Éfeso. E Paulo, desculpe, Paulo estava ensinando Timóteo como ele deveria lidar com aquela igreja. Porque essa igreja estava passando por um contexto de perseguições políticas, mas ela também estava passando por um grave problema de falsos mestres. Pessoas que estavam ensinando coisas erradas, distorcendo a palavra e que estavam gerando muita divisão nessa igreja, e também muitas pessoas estavam saindo do caminho. Então, muitas pessoas estavam sendo enganadas por esses falsos mestres, muitas pessoas estavam sendo levadas por coisas que não eram a verdade bíblica. Então, esse era o desafio que Timóteo tinha nessa igreja. Então, Paulo escreve 2 cartas para ele. E aqui,
Antes desse versículo, a gente tem o início do capítulo, Paulo, ele começa encorajando Timóteo, ele começa usando algumas figuras para poder ilustrar para Timóteo como que ele deveria agir, como ele deveria ser, e onde que a esperança dele, onde que a força de Timóteo deveria estar alicerçada, para que ele mantesse firme e conseguisse conduzir aquela igreja como um trabalhador do Senhor ali, ao caminho certo, para que esses falsos mestres não continuassem tirando as pessoas da verdade que já tinha sido ensinada por Paulo ali. Então, a gente vai começar a ler versículo por versículo para a gente entender o que Deus quer nos ensinar através desse capítulo hoje. Por quê? Timóteo estava ali naquela igreja como um líder, alguém que estava ali servindo aquela igreja, como um trabalhador. E eu e você, nós somos trabalhadores na obra do Senhor. Nós, a partir do momento que o evangelho te alcançou, a partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, agora você já está salvo. Agora começa um outro processo, que é o seu processo de santificação e de trabalho ao Senhor. Agora você se tornou filho, mas você também se tornou um trabalhador na obra de Deus, porque o Senhor escolheu contar conosco. Então, assim como Timóteo, a partir do momento que Jesus nos alcançou, agora é o nosso tempo de servirmos a obra dele, servirmos ao Senhor como trabalhadores. E para isso nós precisamos entender o que Deus espera de nós, como nós devemos ser, que tipo de trabalhadores que nós devemos ser. Por isso que o nosso assunto principal aqui, nós vamos aprender como ser trabalhadores aprovados pelo Senhor. Porque não basta você ser um trabalhador. Existe a maneira de como você deve trabalhar para o Senhor. Existe a maneira de como você deve ser, e você precisa ser um trabalhador aprovado. E aí, nós vamos lá a partir do versículo 15, que ele fala assim. A primeira coisa que Paulo começa, né? Depois que Paulo fala para ele que ele tinha que lembrar as pessoas, advertir elas a respeito delas não se envolverem naquelas discussões, porque os falsos mestres estavam levando muitas pessoas para fora da igreja, para fora daquele contexto, para fora da verdade. Ele começa falando para ele lembrar as pessoas, para elas não se envolverem nessas discussões, para que elas se mantessem firmes naquilo que já havia se ensinado. E aí, depois que Paulo fala isso com eles, ele começa no versículo 15 a falar para Timóteo como que ele deveria ser como trabalhador. E aí, esse é uma palavra que Deus vai falar para nós hoje de como nós devemos ser. E aí, a partir do 15, ele começa. Primeira coisa que ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar. Apresentar-se aprovado. O primeiro conselho de Paulo aqui para Timóteo é para apresentar-se aprovado diante de Deus. Então, não é para Timóteo se apresentar aprovado diante dos homens, mas de Deus. Deus é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que conhece os nossos corações, que sonda. Antes mesmo da gente pensar, o Senhor já sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Mas Deus, ele precisa de trabalhadores que se apresentem diante dele aprovados. Vamos lá, essa palavra apresentar, ela vem do grego de uma palavra que ela se chama paratesai. E o sentido que ela é empregada é no sentido de se apresentar para o serviço. Não é só de você chegar e falar assim, se apresentar para Deus. Deus, estou aqui. Não. Deus, eu estou aqui pronto para trabalhar. Então, essa palavra é se apresentar-se disponível para o trabalho, para o serviço. E a palavra aprovado, ela vem do grego, significa dokimos. Essa palavra ela é usada para alguns contextos específicos na época. Um dos contextos é para o ouro e para a prata que foram purificados, para o dinheiro que era verdadeiro, então dinheiro que não foi adulterado, e para uma pedra que era usada na construção, uma pedra que foi lavrada, cortada e estava perfeita para construir um prédio. É interessante que essa pedra, quando ela não estava perfeita para ser usada para o prédio, ela era marcada com uma letra A antes, e que era adóquimos, quer dizer que era uma pedra imperfeita e ela não podia ser usada para construir. E eu achei tão interessante essa aplicação porque ela remete a nós hoje, porque Paulo está falando assim, Timóteo, apresente-se diante de Deus.
vai diante de Deus e fala: Deus, eu estou pronto para o serviço, mas aprovado. Aprovado como? Santificado, com uma vida de santidade, uma vida de pureza, com coração quebrantado, ensinável ao Senhor, como uma pedra perfeita para ser usada. Então, não é de qualquer jeito. Às vezes nós falamos assim: o que importa para Deus é o coração. Sim, mas qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? E como você age? Porque se você age diferente do que está no seu coração, e aí, como que funciona? Primeiro, nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Antes de no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, para a gente trabalhar para o Senhor de forma aprovada, primeiro a gente precisa se apresentar a Ele aprovado. E Ele conhece a gente como nenhuma outra pessoa nos conhece. O Senhor nos conhece como nenhum homem vai conhecer. Mas Ele quer que a gente se apresente para Ele aprovado, buscando viver uma vida em santidade, buscando ter uma vida que busca pureza e nos detalhes. Não é só, mas eu me converti, então eu não faço isso, aquilo, coisas que muitas vezes são comuns para quem está dentro da igreja. Não. Santidade para o Senhor é inegociável. O Senhor é santo. Não tem como ser 99% santo. Ou você é santo ou você não é. Só que você só vai chegar nesse lugar se você tiver relacionamento, se você conhecer a Deus. E se você pagar o preço de viver uma vida em santidade. Como eu disse, uma vez que você foi alcançado por Jesus, agora você está no processo de santificação. Todos os dias lutando contra o pecado, dizendo não, fazendo renúncias, porque existe a parte do Espírito Santo em nós que nos convence do pecado, que nos mostra aquilo que está errado, que endireita os nossos caminhos, mas existe o nosso papel de agir, de dar a resposta, de fazer aquilo que é certo, de tomar decisão, de falar o não para aquilo que todo mundo está fazendo, mas eu sou filho de Deus, eu sou um trabalhador que precisa ser aprovado, então isso aqui não serve para mim. Então, ele fala, para que você um trabalhador que não tenha aquilo que se envergonhar, porque se você começa a trabalhar para o Senhor e você tem um coração aprovado, se você está aprovado diante de Deus, você não vai ter com que se envergonhar. Não existe nada na sua vida pela qual você precisa se envergonhar. E eu não estou falando aqui que nesse contexto você não vai cair, que você não vai errar. Porque nós somos santos que tem como acidente o pecado, mas o pecado não é o nosso estilo de vida mais. Você não pode trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor, com uma vida que seja desaprovada por Ele. É o Senhor que precisa te aprovar. Porque os homens veem aquilo que você mostra, mas o Senhor vê você no secreto. Então, a primeira coisa que ele fala para Timóteo é a mesma coisa que Deus está falando para nós. Apresente-se diante de mim aprovado, para que seja um trabalhador que não se envergonhe. E para que você maneje bem, ele fala, e que maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem é você lidar, é você usar, é você instrumentalizar, né, ferramentalizar, você usar a palavra de Deus, a palavra da verdade, de forma correta. Então, você precisa ter uma vida que busca a santidade, você é uma pessoa que precisa estar buscando ser santo e parecido com o Senhor, um coração puro diante de Deus, quebrantado, mas você também precisa manejar corretamente a palavra de Deus. Mas como você vai manejar bem a palavra de Deus se você não a conhece? Então, para sermos trabalhadores aprovados no Senhor, na igreja, na obra, no reino do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você só vai manejar corretamente a palavra de Deus se você conhecê-la. Porque senão você vai ser levado por qualquer vento que bater, qualquer coisa que você ouvir num vídeo no YouTube, na internet, você vai falar que é aquilo e você vai sair pregando isso para as pessoas. Não. Maneje corretamente. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Trabalhar na obra do Senhor é um preço alto a ser pago com o estilo de vida que nós temos e com o nosso conhecimento da palavra. Para sermos trabalhadores aprovados, precisamos conhecer a palavra. Você precisa conhecer naquilo que você crê. Como você é cristão, como você é uma pessoa que frequenta a igreja, que serve ao Senhor, que fala que é um servo do Senhor, se você não conhece a palavra desse Senhor que você serve, você precisa conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, você precisa usá-la, manejar da forma correta. Hoje, nós vivemos em um tempo assim como Timóteo.
que tem muitos falsos ensinamentos, muitos falsos mestres. Nós vivemos a era da informação. A tecnologia está aí, as redes sociais estão aí, quem quiser pregar, prega. Pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que distorcem a palavra. E eu e você somos convidados para o Senhor para conhecê-la e manejá-la corretamente, para que o ensinamento correto da palavra chegue ao coração das pessoas, no contexto da igreja que nós vivemos, nas pessoas que nós convivemos na célula, no contexto das pessoas que nós conhecemos lá fora. Nós não podemos distorcer a palavra. Esse manejar bem é não torcer a palavra. Você precisa pregar a palavra como ela é. E nós vivemos um tempo onde temos muitas correntes de pensamento, correntes de pregações, estilos de pregações. E nós estamos vendo o evangelho sendo enralecido. E muitas vezes, se você não conhece a palavra de Deus e não tem esse temor de manejá-la corretamente, você pode estar pregando um evangelho enralecido, diluído, para que ele seja mais palatável. A gente tem isso na cabeça, não, eu vou falar dessa forma aqui, porque aí essa pessoa não vai se escandalizar tanto e ela vai querer Jesus. Cara, Jesus é irresistível, a palavra dele é irresistível, a palavra dele é vida, é salvação. Nós vamos pregar aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus é, aquilo que a palavra dele é. E isso que vai confrontar os corações. É isso que vai conduzir as pessoas ao arrependimento. Só que muitas vezes a gente faz isso, a gente distorce a palavra. Vou dar um exemplo, que já aconteceu com você, já aconteceu comigo. A gente pega trechos da palavra de Deus, sem nenhum contexto, e usa lá, porque Deus ele tem o melhor dessa terra para você. Aí uma pessoa aborda você, fala que ela quer muito uma coisa, que ela sente que isso é o melhor para ela. Aí você fala assim, meu irmão, não preocupa, a palavra de Deus diz que o melhor dessa terra é para você. Vai acontecer, Deus vai fazer, porque Deus tem o melhor para você. Deus conhece seu coração, aquilo que está no seu coração é aquilo que Deus tem para você. Só que isso não é verdade, porque a palavra de Deus também diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração não é digno da nossa confiança. A palavra de Deus diz tantas coisas, quantas coisas nós queremos, nós olhamos e temos convicção que é bom para nós, mas aos olhos do Senhor não é bom. Não vai nos levar para aquilo que Ele nos chamou. Mas aí a gente vai distorcendo a palavra, porque a gente pega um trechinho aqui, um pedaço aqui. Eu li isso aqui na Bíblia, irmão, é isso aqui. A pessoa está lá fora, não preocupa não, você pode viver desse jeito aí, porque Deus está olhando, é isso aqui. E a gente vai distorcendo a palavra. Mas não, para ser um trabalhador aprovado, você precisa ter uma vida de santidade, você precisa se santificar, abrir mão, renúncia do pecado. Muitas vezes renúncia daquilo que nem é pecado, porque o outro está te vendo, e o outro não pode se escandalizar, o outro não pode cair por causa de você. E também conhecer a palavra de Deus e não distorcê-la. Ser fiel naquilo que a palavra de Deus é. E pregá-la corretamente, porque aí as pessoas serão levadas ao verdadeiro arrependimento. Aí a pessoa que está do seu lado, sentada no banco da igreja, ouvindo o seu testemunho, ouvindo aquilo que você tem para falar, da palavra de Deus que você conhece, ela vai pensar assim, meu Deus, essa é a verdade? Eu ouvi tantas coisas diferentes. Precisamos manejar corretamente a palavra da verdade. Verso 16, ele fala assim, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Paulo fala para Timóteo, evita as conversas inúteis. Irmão, irmã, quanto tempo nós perdemos com conversas inúteis, que não levam valor para ninguém, que não levam valor nenhum para a nossa vida, para a vida do outro, que não leva ninguém até Jesus, que não leva ninguém até uma vida de fé, que não edifica ninguém. Quanto tempo nós perdemos? Paulo, ele começa com verbos, ele vai falando verbos no imperativo de procure, evite as conversas. Não é assim, não, você até pode até conversar, né? Aquela pessoa está ali para não ofender ela. Não, evite. A pessoa vai começar a conversar, não, vamos conversar daquilo que edifica. Precisamos não negociar essas coisas. Parece tão pequeno, mas é no nosso dia a dia, porque é no nosso dia a dia que nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós somos trabalhadores de um reino, de uma obra que não para. Vai parar não, ela vai mudar quando o Senhor voltar no grande dia. Agora o nosso trabalho aqui precisa ser incansável, é nos detalhes. E eu tenho uma pergunta para você, assim como o Senhor fez essa pergunta para mim quando eu estava estudando essa palavra. Quanto tempo nós perdemos com conversas no WhatsApp, no Instagram, por text message? Quanto tempo a gente perde conversando sobre coisas inúteis, que não têm valor? Quanto tempo você perde conversando com uma pessoa, fazendo fofoca, falando coisas erradas, falando mal de alguém, criticando, falando contra a autoridade, falando contra o mundo, falando mal, falando isso, aquilo? Quanto tempo
Para analisar, faz uma conta depois desse estudo bíblico. Quanto tempo você perde, em média, conversando com pessoas pelo WhatsApp, que você talvez poderia estar investindo na vida de alguém? Talvez você não tenha tempo para parar e tomar café com alguém da sua igreja, com o irmão da célula, ou então com uma pessoa que você quer trazer para Jesus, porque eu não tenho tempo. Mas quando você olha, você passou horas no WhatsApp conversando conversas inúteis. Você passou horas encontrando com pessoas falando de coisas que não edificava. Tudo aquilo que sai da nossa boca precisa edificar. Eu não estou falando que a gente tem que ser crente chato e que só fica falando crentez. Pelo contrário, é para a gente aprender, viver no mundo, conviver com a cultura do mundo, mas saindo da nossa boca conversas que vão edificar, que vão ser úteis, que vão ter valor, em que as pessoas vão ter prazer, vão querer conversar com você. Você é um trabalhador. Quem tem te procurado buscando aconselhamento? Talvez ninguém nunca te procurou. Será que é porque você não tem participado só de conversas inúteis? Nós somos trabalhadores, vamos dedicar o nosso tempo a isso, vamos dedicar o tempo a conversar coisas que vão edificar, que a pessoa vai sair do encontro com você e vai pensar assim, meu Deus, quanta coisa eu aprendi. Ou que você vai sair do encontro com alguém e vai falar assim, não, quanta coisa eu aprendi com aquela pessoa, eu quero aplicar isso, eu quero viver isso. Esse era o conselho para Paulo, evite as conversas inúteis. Verso 17 e 18, ele fala assim, o ensino deles é esses falsos mestres, alastra-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim desvirtuam a fé de alguns. Ele está falando aqui, essas duas pessoas eram pessoas que estavam encabeçando esses falsos mestres, que estavam promovendo essa bagunça ali com esses ensinamentos errados e que estavam levando pessoas a se desvirtuarem da fé. E ele fala que o ensino deles se alastrava como uma gangrena. Eu quero que você pense aqui que essa gangrena é como um câncer. Em outras versões até falam mesmo que é como um câncer. E o câncer, ele se prolifera, ele cresce alimentando da vida que existe na célula. Ele vai se alimentando das células e ele vai crescendo. E por onde ele passa, ele deixa morte. Então, essa figura que Paulo usa aqui é mostrando que esses ensinamentos que a gente precisa estar atento, que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje, esses falsos ensinamentos que estão sendo propagados por aí, dentro das igrejas, dentro do contexto que a gente vive, aonde nós estamos, porque eles estão avançando e crescendo como um câncer. E eles estão comendo, eles estão tirando a vida, e onde eles passam, eles deixam morte. Pessoas estão tendo mortes espirituais, pessoas estão desviando da verdade, desviando daquilo que uma vez elas já acreditaram, porque esses falsos ensinos estão matando a vida de Deus que há nelas. A vida que o Espírito está gerando nelas está sendo ali, ó, aos poucos apagada, porque elas estão sendo alimentadas por falsos ensinamentos. Ensinamentos que alimentam a carne, ensinamentos que levam elas a viver uma vida que não é contra a cultura, mas se alimentando, realizando os desejos da carne, que vai alimentando, não, tudo bem, isso aqui nada a ver, isso aqui não é pecado, está tudo bem. Falsos ensinamentos que estão permeando as nossas vidas, assim como permeava a vida de Timóteo, que crescem como um câncer. Por isso que a gente precisa estar atento. Desculpa. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos aos ensinamentos, manejar bem a palavra, para que esse câncer pare de crescer. E não tenha mais espaço e não roube a vida, a nossa vida, a vida de Deus em nós e entre aqueles que nós convivemos, entre aqueles que nós estamos andando dentro da igreja, na nossa célula e aonde nós estamos. Até mesmo no seu campo de trabalho, onde você está, entre os crentes que estão ali. Você precisa estar atento e saber a palavra de Deus para você trazer vida. Porque aonde os falsos ensinamentos passam, eles trazem morte, eles roubam a vida e trazem morte. E nós somos agentes de vida. Nós estamos ali para poder trazer a vida de Deus, aquilo que a palavra diz que é vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos trazer ele para esse contexto. Já no versículo 19, ele vai falando assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. É selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence a ele. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é quem sonda os corações. Então, você, um trabalhador do Senhor, pode talvez esconder.
Você pode esconder a sua vida de impureza, de pecado. Você pode se mostrar super aprovado, disponível, super espiritual com a maneira como você fala, como você se porta diante dos homens. Mas o Senhor sabe quem são deles. O Senhor sabe, porque tem duas coisas aqui. Você pode pensar que está enganando o Senhor, mas a gente nunca vai conseguir enganar o Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 139:4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. O Senhor sabe todas as coisas, a gente não vai enganá-lo. Ele sabe quem são os verdadeiros trabalhadores, quem são aqueles que estão buscando uma vida que agrada ao Senhor, que estão trabalhando em verdade, que não estão por aí disseminando falsos ensinamentos da palavra. E lá em Gálatas 6, do versículo 7 e 8, também fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós não vamos conseguir zombar de Deus. Deus sabe. E às vezes você pode pensar assim, nossa, mas eu estou pregando, estou vivendo, estou buscando ser esse trabalhador aprovado, buscando a palavra de Deus. Mas esses falsos ensinamentos só crescem, os falsos mestres só crescem. E talvez isso pode trazer um desânimo para você, mas a verdade é que isso tem que trazer encorajamento para você. Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe quem está falando a verdade, quem está pregando a verdade, quem está vivendo a verdade que prega. O Senhor sabe, o Senhor conhece e sonda o meu coração e o seu. Não dá para zombar de Deus, não dá para enganar. Aquilo que a gente semeia, nós vamos colher. E é por isso, é porque existem esses outros que nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar como alguém que conheceu a verdade e vive essa verdade com a nossa vida e com a nossa palavra. Aquilo que sai da nossa boca, com a palavra que sai da nossa boca. Versículo 20. Ele fala assim: em uma grande casa não há apenas vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a obra. Nós podemos escolher qual tipo de vaso nós queremos ser. Se nós queremos ser o vaso de barro, ou se nós queremos ser o vaso de prata ou de ouro. A diferença é que o vaso de prata e de ouro, ele foi purificado. E aí ele é usado para o Senhor para grandes fins, para ocasiões especiais. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa ali está sendo, eu não sou usada dessa forma. Ela está sendo, olha como que ela é usada, olha como que ela prega a palavra, olha como que as pessoas são tocadas por aquilo que ela está pregando, por essa verdade do Evangelho. Claro que vão ter pessoas que nós vamos olhar e talvez elas estão sendo ali, existe algo na vida delas, uma unção na vida delas, mas muitas vezes elas não estão com a vida aprovadas, mas muitos estão. E nós queremos ser usados por Deus, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço de sermos purificados. Nós podemos ser vasos de barro que são usados para fins comuns. Vamos ser como um crente comum dentro da igreja. Ou você pode ser um vaso de honra. Em algumas versões fala vaso de honra, que vai ser usado para o Senhor. Vai ser preparado, santificado e vai ser um vaso útil, pronto para que o Senhor use. Esse é o vaso que o Senhor quer que nós sejamos. Aqui Paulo está falando que existe esse vaso, mas a verdade é que o Senhor quer que nós sejamos esse vaso que foi purificado, que foi trabalhado pelo Senhor, que foi santificado, que foi alterado, que foi mudado, que foi aparado e que está pronto para ser usado para grandes coisas. O Senhor quer nos usar para fazer grandes coisas. Grandes coisas ao olhar dele, não meu e seu. Talvez grandes coisas para você pode ser alguém que está pregando em grandes estádios lotados. Mas para o Senhor, a grande coisa que Ele tem para a minha vida e para a sua é para você ganhar as pessoas que estão lá no seu trabalho. É para você ganhar o seu chefe, é para você ganhar seus colegas de trabalho, ou é para você ganhar aquela pessoa que está lá no college com você, ou dentro da sua escola, ou para você ganhar a sua família, para você ser uma pessoa que vai levar salvação para a sua família. Grandes coisas para o Senhor. Há grandes coisas aos olhos do Senhor, mas que fazem o evangelho avançar. Nós não temos noção do impacto que o nosso trabalho para o Senhor pode gerar. Às vezes você ganhou uma pessoa para o Senhor, às vezes uma pessoa ganhou uma pessoa para o Senhor a vida toda, mas nós não sabemos o que aquela pessoa que foi ganha, aquela pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, que alcançou você, vai gerar. Quantas outras pessoas vão ser atingidas?
Nós escolhemos qual tipo de vaso nós queremos ser. O Senhor quer nos usar para a obra dele, mas ele só vai usar os trabalhadores aprovados para grandes coisas. Porque ele precisa de corações rendidos, corações que buscam a pureza, corações que não negociam com o pecado, que não negociam com as coisas que vivem, que não negociam com o mundo, não negociam com a cultura, mas abre mão, renuncia. É fácil? Não é. O ouro, a prata, ele é levado, né, para ser refinado, purificado em altas temperaturas. E o Senhor vai nos levar em alta temperatura. E muitas vezes isso vai gerar desconforto. Muitas vezes não, isso vai gerar desconforto. Isso vai tirar você da sua zona de conforto. Isso vai colocar você num lugar que às vezes vai doer, vai machucar, vai matar o seu eu. Mas é esse o lugar que o Senhor tem para nós. Para que nós venhamos morrer, para que Ele cresça. Para que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é Jesus que vive em mim. Então é Ele que me santifica. E eu vou ser um vaso de prata, de ouro. Irmãos, não há privilégio maior nessa vida do que poder trabalhar para o Senhor. Ele é o melhor para que a gente sirva. Não há privilégio maior do que ser parte da obra de Deus. Você sente isso? Você sente essa vontade, esse desejo de ser um trabalhador para o Senhor que está disposto a pagar o preço? Muitas vezes isso vai te levar a trabalhar com pessoas, alcançar pessoas que talvez você a vida inteira nunca olhou ou desprezou. É esse o lugar que o Evangelho opera, nos transforma por completo. É esse o lugar que o Senhor nos chamou. O Senhor te alcançou para isso. O Senhor não me alcançou, não alcançou você para podermos viver um Evangelho que só nos alcançou. Estou com a minha salvação, venho ao culto. Não é para isso. Mas você pode ser o vaso de barro. Mas você também pode ser o vaso de prata, o vaso de ouro, que é usado pelo Senhor para fins, para grandes coisas. Mas a escolha é minha e sua. Versículo 22, na verdade. Ele fala: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Ele começa esse versículo falando como? Fuja das paixões da mocidade. E depois ele fala, busque. Muitas vezes nós achamos que o evangelho é só a coisa negativa de fuja, não faça. Mas sempre tem um lado positivo de fuja do pecado, fuja da paixão, mas busque a justiça. Busque o amor, busque a paz, a fé com aqueles que têm o coração puro e invocam o Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Fuja do pecado. Pare de negociar com o pecado. Nós precisamos ter uma posição radical com o pecado. Pare de flertar com o pecado. Nós precisamos parar de flertar com o pecado, com as tentações, é fugir. Ele não está falando para você enfrentar. E a palavra de Deus, em alguns outros versículos que eu quero mencionar para você aqui, repete esse mesmo conselho de Paulo. O próprio Paulo repete isso na carta de Coríntios, 1 Coríntios 6,18, ele fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. E em Provérbios 4, do versículo 14 ao 15, fala: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, evite-o. Não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, fala: afastem-se de toda forma de mal. Nós não podemos flertar com o pecado, lidar com o pecado como se fosse uma coisa normal. Evite, fuja, afaste-se do mal. Não flerte com o pecado, fuge dessas paixões. Ele está falando para Paulo da mocidade porque Paulo era jovem, mas isso serve para todos nós. Fuja daquelas paixões que tentam roubar o seu coração do Senhor, mas busca a justiça de Deus, busca a fé, busque o amor, busque a paz com aqueles, não sozinho. Fuja das paixões, fuja do pecado, mas busque junto com outros que têm um coração puro, que estão buscando ao seu, que invocam ao Senhor. Sozinhos, nós não vamos conseguir permanecer, precisamos do outro. Precisamos ter ao nosso redor amigos, homens, mulheres de Deus que estão buscando ao Senhor com esse coração puro, que invocam o Senhor, para que a gente busque a justiça, a paz, a fé e o amor.
Não sozinho. Sozinho você vai cair e uma hora você vai resistir à tentação. Você não vai resistir à tentação e você vai pecar. Mas se a gente juntos fugirmos do pecado e buscarmos ao Senhor, invocar o Senhor com o coração puro, nós vamos buscar essa justiça de Deus na nossa vida. Nós vamos viver a paz do Senhor na nossa vida. Nós vamos viver o amor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós em sua plenitude. Versículo, para encerrar, eu vou repetir o versículo 23 e 24. Evite as conversas tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e tolerante. Versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Verso 26. Para que assim voltem à sobriedade, escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazer a vontade dele. Nesses versículos, Paulo está instruindo Timóteo para ele não entrar nessas discussões, para não entrar nessas discussões que os falsos mestres, esses falsos ensinos estavam acontecendo. Não entre nessas controvérsias, não entre nessas discussões que não vão levar a nada. Seja tolerante. Nós estamos falando aqui para a gente estar atento, pregar bem a palavra de forma correta, para ir contra esses falsos ensinamentos, mas não é para você começar a brigar com essas pessoas. O trabalhador aprovado, ele sabe lidar com aquele que traz controvérsias, que traz os falsos ensinamentos com tolerância, com paciência e com amor. Falando a verdade, pregando a verdade em amor. Não é para você sair por aí, isso que você está falando é errado, agredindo as pessoas com suas palavras porque você tem a verdade. Não, é em amor. O trabalhador, na obra de Deus, nós vamos encontrar momentos que nós vamos ter que confrontar. Vamos ter que corrigir. Ele fala, corrija. Ele fala para a gente corrigir em amor. Corrigir em amor é quando a sua única motivação em corrigir alguém, com aquilo que ele está falando, aquilo que ele está ensinando é errado, ou aquilo que ele está aprendendo é errado. O único motivo, a única motivação do seu coração é que essa pessoa seja levada ao arrependimento. E seja levada ao coração do Senhor. Seja levada aos pés do Senhor. Porque se a sua motivação em corrigir é mostrar que você é quem está certo, é você quem tem a verdade, isso não é corrigir em amor, isso não é amar o outro. Precisamos amar mesmo aqueles que estão aprendendo, se alimentando de coisas que são falsas e que são mentiras, e também amar aqueles que estão ensinando coisas erradas. Precisamos amá-los, corrigi-los em amor, com a motivação para que ele seja levado ao arrependimento, para que ele encontre esperança no Senhor, para que então ele fuja dessa cilada que o diabo armou para ele. Então, para sermos trabalhadores aprovados para o Senhor, nós precisamos nos apresentar ao Senhor aprovados com a nossa vida, com o nosso coração, com a santidade, pureza. Precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Precisamos conhecê-la e pregar a verdade sem distorcer. Precisamos fugir, evitar as conversas inúteis, fugir do pecado. Cada conselho desse, em cada verso que nós lemos juntos aqui, que Paulo deu para Timóteo, serve para mim e para você. Para que venhamos ser trabalhadores que vão produzir frutos. Que vão dar frutos. Nós vamos dar frutos no reino de Deus. Que foi para isso que o Senhor nos chamou. Cada um na sua área específica, cada um no seu lugar específico, porque cada um de nós temos uma missão, que é pregar o evangelho, fazer discípulos das nações, mas cada um na sua área de atuação. Cada um no seu contexto, dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro do ambiente que você está. Deus nos convida hoje a sermos trabalhadores aprovados, que vão também amar, que vão amar os outros que estão trabalhando do nosso lado, mas que estão ensinando de forma errada, que estão trazendo falsos ensinamentos, vamos corrigi-los em amor, porque nós queremos o quê? Nós não queremos que eles sejam excluídos daquilo que eles fazem. Nós não queremos ser melhores, não. Nosso coração é puro diante de Deus. Nós queremos que eles sejam levados ao arrependimento, porque o Senhor quer que todos sejam levados a arrependimentos para que alcançam a salvação, mas que também vivam uma vida agradável ao Senhor. Esse é o nosso papel. O Senhor, Ele escolhe contar comigo e com você. Em 1 Coríntios 3,9 fala, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Deus escolheu contar comigo e com você. Isso é o maior privilégio, como eu já disse. Nós somos cooperadores deles, mas nós não podemos ser cooperadores que pensam que de qualquer jeito serve.
Porque o Senhor busca vasos de prata e ouro, que foram purificados, que são purificados todos os dias, que buscam santidade, que buscam viver a palavra, que buscam aprender mais a palavra, que seguem os ensinamentos que a palavra dele diz. Deus busca trabalhadores aprovados, não trabalhadores que pensam assim, já me converti, estou aqui na igreja, vou fazer as coisas, vou sair. Não. Deus busca trabalhadores aprovados, que precisamos nos apresentar primeiro diante de Deus, porque é Ele que sonda, Ele que vai te mostrar o que precisa ser corrigido, e que está pronto para a obra, que está pronto para servir o outro, que está pronto a amar, a corrigir o outro em amor, que está disposto a viver pelo Senhor. Não há privilégio maior do que vivermos uma vida, investir a nossa vida no Senhor. Não há privilégio maior, porque tudo nessa terra vai passar. Tudo vai passar, somente a palavra do Senhor vai permanecer. Tudo que nós fizermos aqui, que é para esse mundo, que não tem valor eterno, vai passar, irmão. Tudo. Vai ficar aquilo que tem valor eterno, que é o nosso trabalho ao Senhor, que é nosso serviço ao Senhor, os frutos que nós damos. Isso vai ficar, isso vai ecoar na eternidade. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso hoje. Será que nós temos sido trabalhadores aprovados diante do Senhor? Será que você tem se apresentado aprovado diante do Senhor? Será que a gente tem buscado viver cada um desses conselhos? Depois você volta na sua Bíblia, vai lendo. Pede o Espírito Santo para mostrar para você aquilo que você não tem vivido, aquilo que você precisa viver, aquilo que você precisa fazer. Para que venhamos fazer com que a obra dele continue sendo expandida. Espero que essa palavra te abençoe e fale ao seu coração, assim como falou ao meu. E eu sei que juntos nós vamos ser trabalhadores aprovados até o grande dia, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está aqui, mas no grande dia, quando Ele voltar para nos buscar, quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Então, tudo que fizermos precisa ter valor eterno. E para isso, tudo tem um valor. Tudo tem um custo. Tem um valor eterno, mas também tem um custo. Que estejamos dispostos a pagar esse preço. Em nome do Senhor e do reino dele. Amém? Que o Senhor te abençoe e fale ao seu